Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um outro vídeo sobre o Ho'oponopono, essa técnica de limpeza de memórias que eu gosto muito, eu uso muito. E nessa técnica, então, ela foi trazida inicialmente eu li que ela era uma xamã ali do Havaiana, o nome dela é Morna Simeona, foi ela então que introduziu o Dr. Ihale-Akala, o nome havaiano dele é meio difícil de pronunciar, Ihale-Akala Hyulen. O Joe Vitale lá no seminário que eu fiz dele, ele só chamava ele de Dr. Hyulen. Foi ela então que introduziu o Dr. Hyulen a essa técnica então de limpeza de memórias, que Ho'oponopono quer dizer em havaiano corrigir um erro. E o Ho, de acordo com o que eu li, significa causa, e o Oponopono significa endireitar, arrumar, corrigir. Porque o Dr. Hyulen, ele explica que quando a gente está aqui, cada vez que a gente volta, é uma oportunidade para a gente estar limpando memórias que ele chamava de dados. Ele disse que é como se a gente fosse um computador. Um computador, ele funciona porque ele está ali todo programado, ele está cheio de dados. E ele disse que é a mesma coisa conosco, só que para o computador funcionar bem, ele tem que ser programado, ele tem que ter os dados. E já para a gente é o contrário, para que a gente funcione bem, ou seja, para que nós estejamos fazendo o melhor que nós podemos ser, para que nós podemos estar tendo sucesso nessa travessia, nessa vida. De acordo com ele, nós devemos estar no ponto zero, nós devemos voltar para o nada. Aí quando a gente chega lá no nada, ele disse que aí então Deus faz então essa limpeza, faz essa transmutação, porque nada é jogado fora, nada é descriado, nada nada desaparece, e aí então Deus transmuta todas essas memórias, todos esses dados em inspiração e nos devolve. É só assim que a gente pode estar vivendo da inspiração divina. Ele disse que cabe a nós escolher, que nós podemos viver dos dados que ele chama lixo, ou que a gente pode viver da inspiração divina. Ele fez ali, mostrou, ele colocou uma lanterna assim atrás de um plástico transparente e colocava a mão na frente. Então ele dizia que é dessa forma, quando a gente está vivendo de dados, de memórias que se repetem. Ele disse que são memórias se repetindo o tempo todo, memórias de algum tempo que a gente guardou ali, que a gente fomentou algum pensamento negativo, e aí então quando a gente está vivendo dessas memórias, a gente está tampando a passagem da luz, tampando a passagem da inspiração divina. E aí hoje eu vou trazer uma das ferramentas. Então o básico da limpeza de memórias são as 4 frases. Eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoa, obrigado. Mas ele disse lá várias vezes também que apenas o eu te amo, obrigado. As pessoas que estavam lá, os convidados, as 2 convidadas dele, foi a Mary Keller e a Mabel Katz. Elas disseram que elas usam só eu te amo, obrigado. Ele também disse que ele usa só eu te amo, obrigado, mas ele disse que é incessantemente. Ele disse que, outra coisa que ele repetiu muito, ele disse é simples, é só isso. Ele até brincou, ele disse: eu gostaria que fosse mais complicado, porque assim o Joey podia cobrar mais de vocês pelo seminário. Porém, ele diz que não há que se estar tentando entender, que não deve se intelectualizar e apenas fazer, apenas repetir. Eu te amo, obrigado, as 4 frases. Mas aí ele passou também ferramentas, e a que eu queria trazer hoje para vocês, até que a gente chegou lá, né? É essa que é a respiração. É a respiração em sete tempos. Essa que ele deu nesse seminário foi em 7 tempos. Porém, no final, uma pessoa também fez essa pergunta a ele. Eu vi um outro seminário e lá o senhor falava para fazer 9 vezes. Ele falou assim: se você está nesse é porque para você é 7. Então, como foi esse que eu assisti, então para mim é 7 e eu vou passar para você 7, mas eu acredito também que posso fazer 9 vezes. A primeira coisa a se fazer então é se sentar com os pés apoiados no chão, as costas retas também, e aí depois a gente deve estar então unindo
polegar e indicador. Ele diz que o polegar significa a gente, indicador é Deus, é o divino, e o polegar é a gente une os dois e aí a gente coloca no colo, assim, os dedos unidos, polegar e indicador unidos, fecha os olhos e aí fazem 7 tempos. Primeiro, começa assim. Respirou contando até 7, aí a gente faz assim, peraí, vou contar para ficar mais fácil, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspirando, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa foi uma rodada, ou seja, inspira, segura, solta, segura, e aí novamente a outra rodada. Inspira novamente, segura, expira, segura, e assim faz 7 vezes, repete 7 vezes essas rodadas. E ele disse que essa respiração ela é ótima para prevenir a depressão. Ele disse que ela também traz clareza, se a gente está ali indo mais ou menos pelo trilho ali que não está muito claro, traz clareza, e ajuda a prevenir também quando a gente viaja, a gente tem toda aquele mal-estar, aquela falta de disposição quando a gente chega por causa do fuso horário. Então fazer isso antes ou até acho durante ali no avião, no carro, no ônibus, seja lá onde for, ou no trem, previne então esse mal-estar. Mas o que eu queria trazer também para vocês hoje, além dessa respiração, é que uma outra pergunta que foi feita depois, quando ele perguntou se alguém tinha alguma pergunta. Então uma pessoa disse, durante o tempo que eu faço a respiração, eu devo fazer em silêncio mental ou eu devo estar repetindo as 4 frases? Ele falou assim, uma ótima pergunta sua. Quando eu faço, eu fico repetindo os nomes. Aí ele falou jujuba, pirulito, pipoca, ele falou nomes de doces lá, ele falou em inglês lá, mas tem uns nomes, por exemplo, Lifesaver, que é um drops lá, ele falou esses nomes. Eu só traduzi alguns aqui que ele falou. Aí ele disse que essas são ferramentas de limpeza, mas comestíveis. E então foi a primeira vez no seminário que ele falou das ferramentas de limpeza comestíveis. Eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre ferramentas comestíveis. Na verdade, eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos do Ho'oponopono. Eu vou deixar e eu deixo aqui se você quiser dar uma olhada, tá? Tem um outro que eu falo da ferramenta cipote, outro que eu falo trazendo, inclusive, ele mesmo fez ali a ativação do lápis borracha. Eu peguei o trechinho que ele faz a ativação do lápis borracha e coloquei nesse vídeo. Eu deixo tudo na playlist aqui se você quiser ver, tá bom? Então o que eu achei super legal foi ele ligar, então fazer essa respiração que ele deixou claro ali no início, que ela serve para prevenir depressão, falta de clareza e também para prevenir aqueles problemas de decalagem horária quando a gente viaja. Então foi ele responder para essa pessoa que ele associa com a limpeza usando os alimentos, esses doces especialmente. E aí eu encontrei aqui, porque no seminário mesmo, uma pessoa perguntou depois, em uma outra parte, uma pessoa perguntou sobre a jujuba e perguntou ao Joe Vitale, e ele disse que era a única ferramenta de limpeza que ele não usava, que ele tinha tudo contra a jujuba. E aí então eu vi que aqui eu encontrei um livro do próprio Joe Vitale que ele diz que não há exatamente a necessidade de estar se ingerindo o alimento. Por isso até que o Dr. Hewlett diz que ele está fazendo ali a respiração e ele está repetindo o nome desses alimentos, porque ele diz aqui nesse livro que é ferramentas de limpeza com comida, é o nome do livro. Então está escrito aqui, tem uma grande variedade de ferramentas de limpeza com comida, e dessa forma a gente não precisa estar ingerindo todo esse alimento. Muitas pessoas estão confusas a respeito do conceito dessa ferramenta de limpeza de comida. E é muito fácil a gente ficar excitado e pensar que o M&M, que é um chocolate,
e o sorvete de baunilha são ferramentas de limpeza. Mas isso não significa que nós precisamos comer essas coisas para estar fazendo com que a limpeza aconteça. Simplesmente a energia dessas comidas podem fazer esse trabalho de limpeza de memórias e de dados. Apenas tendo elas também, essa comida assim ali no local, elas ajudam a limpar essas memórias, esses dados também. Então, se a gente tem uma alergia a alguma comida e talvez ou talvez ela não entre na nossa dieta, a gente que não quer comer açúcar, então não sei se era esse o caso do Joy Vitale, mas então não vai ter alguma coisa contra a jujuba. Então a gente não precisa exatamente estar consumindo essa comida para receber os benefícios de limpeza que ela tem. E aí ele traz aqui, então eu vou ler só para vocês alguns aqui só que eu escolhi, que é a jujuba. Então a jujuba, ele disse que ela limpa de uma forma bem única, que a presença da jujuba nos guia no nosso caminho para estarmos no lugar certo, na hora certa. Essa ferramenta de limpeza, a gente pode, através dela, a gente pode também conseguir a inspiração, receber a inspiração divina, ao invés de ficar ali como que trabalhando, ficar ali vivendo de memórias. E aí depois ele traz o chocolate quente, ele diz que é uma ferramenta de memória para colocar para aquelas pessoas que colocam dinheiro e coisas materiais primeiro em todas as decisões que vão tomar. Ele diz que então o chocolate quente, ele abre a linha de comunicação com o divino, nos ajudando a fazer escolhas por causa do que da forma correta, perfeita e do que é o mais certo a se fazer. Ele diz que ajuda também a limpar as memórias de acordo com as nossas escolhas, faz com que a gente leve as nossas escolhas, faz com que a gente tome ações apenas de acordo com a inspiração que a gente recebe de Deus. E a última que eu vou trazer aqui é o morango, que diz que pode ser fresco, congelado ou mesmo a geleia orgânica. Ele disse que ele vai então limpar memórias e pensamentos que nos fazem ter preocupação com respeito ao peso. Na nossa cultura, está escrito aqui, as pessoas têm muita preocupação com a obesidade e o conceito de ser gordo. Então ele diz que essa memória, esse dado, essa energia, ela pode ser transmutada comendo o morango. Mas voltando então, como eu disse antes, não precisa nem estar comendo, como ele diz aqui no início do livro, simplesmente a energia dessas comidas, elas podem então limpar essas memórias e esses dados. Então cada uma relacionada aí. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui do Ho'oponopono, que é essa ferramenta fantástica então de limpeza de memórias, que então foi trazida pelo Dr. Hugh Lane. O Dr. Hugh Lane não está mais entre nós, ele já voltou lá para o outro lado no dia 15 de janeiro de 2022 e também nem a Morna Simeona também não estão. Porém, o Dr. Hugh Lane, é legal lembrar também o quão forte é essa ferramenta de limpeza, que ele curou muitos pacientes ali de um hospital psiquiátrico e pacientes assim realmente com um alto estado de demência mesmo, se pode dizer dessa forma, pacientes que praticaram atos, eles estavam ali aprisionados naquele hospital psiquiátrico, onde, de acordo com ele, nem os funcionários gostavam de trabalhar, a atmosfera não era nada boa. E ele chegou, então, quando ele foi trabalhar lá, ele não chamou cada paciente, examinou um por um, ele apenas pegava a ficha do paciente, se conectava com ele e limpava nele. E aí ele transformou aquele hospital. O livro do Joy Vitale, Limite Zero, ele explica, ele conta tudo, tá tudo ali. É um livro
É super interessante. E o que eu achei interessante disso é que ele diz exatamente, a gente, se a coisa está se apresentando no outro e chegou no nosso radar, chegou no nosso conhecimento, então a gente também deve limpar. Ele deu um exemplo lá de quando ele estava indo para o seminário, no avião, de acordo com ele, tinha uma criança que chorava muito e que ele não conseguiu, então, estar dormindo tranquilo no voo, porque ela chorava muito, mas ele disse que agradeceu muito a ela e ficou perguntando o que é que ela está querendo me mostrar, o que há em mim que precisa ser limpado, que então essa criança está chorando dessa forma. Porque ele disse que quando a gente não limpa, nós estamos aprisionados, nós estamos, ele usava a palavra em inglês stuck, e ele disse a palavra em havaiano, que quer dizer também quando a gente está constipado. Então ele disse que se a gente não limpa, a gente está dificultando. Ele disse, se tiver uma mulher agora na África dando à luz, ela vai ter problema porque a gente está aqui todo aprisionado, todo constipado com esses dados, essas memórias. Foi isso que ele disse no seminário que eu assisti, tá? Então, só para trazer a importância da gente estar, porque não é uma coisa individual, não é uma coisa só diz respeito a nós. De acordo com ele, é bem mais amplo. De acordo com ele, o trabalho de limpeza realmente é aquela coisa de estar fazendo para o todo, não só pensando no nosso umbigo, mas pensando no bem de todos. E ele disse que não há a necessidade de se fazer 108 vezes, como eu já vi alguns, mas também ele disse que não há que se intelectualizar, e eu acredito que há que se fazer da forma que a gente entenda que seja melhor para a gente, que case melhor, que responda melhor com aquilo que está na gente, com a nossa própria sabedoria. Ele disse simplesmente que ele repete o tempo todo: eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado. E aí, porém, há pessoas que gostam de fazer 108 vezes. E aí, para fazer 108 vezes é preciso japamala, ou então eu já vi pessoas dizendo para fazer também com grãos, separar 108 grãos e fazer, mas aí eu acho isso um pouco difícil, porque se a gente estiver na rua, assim, no ônibus, ali com os feijãozinhos, se a gente não tiver o japamala, ou com o japamala também, que parece um terço de contas. Então eu tenho uma outra forma que eu faço a contagem com a própria mão, com os dedos da mão. Eu já fiz já deixei em um outro vídeo, mas eu faço um próximo falando dos outros alimentos de limpeza aqui, e trazendo então como fazer as 108 vezes sem o uso de japamala e sem os feijões, sem os grãos. Uma forma mais fácil, tá? Que a gente pode fazer em qualquer momento usando só os dedos, tá bom? Então eu deixo para vocês aí essa então mensagem do Ho'oponopono, esse vídeo do Ho'oponopono, porque eu vim de fazer aí o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Eu deixo aqui a série se você quiser ver, e ele diz que tudo depende de como é que a gente pensa, se a gente pensa por nós mesmos. E eu acredito que quando nós estamos nos deixando guiar por memórias negativas do passado, não há como pensar por nós mesmos, porque aí a gente está fechando a passagem para a inspiração divina, que se nós temos a centelha divina em nós, então se tem um pensamento próprio. O Dr. Lane diz, não é que a gente, porque cada vez que alguém falava, ele dizia, não é você que está falando, são os dados em você. Aí uma pessoa disse, então a gente não pode falar nada, tem que ficar quieto. Ele disse, não, você vai falar, mas quando você vai falar coisas inspiradas por Deus. As pessoas que vão te ouvir vão ficar inspiradas, porque o que você vai estar dizendo está sendo inspirado por Deus, não é resultado de memórias negativas repetitivas, que são, como ele chamava, lixo. Então, eu acredito que para a gente, e no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill diz que no final nós saberíamos mais sobre Deus depois de ler esse livro, e também aprenderíamos como ser mais espertos que o diabo. E aí eu acredito que fazer o Ho'oponopono é uma forma também da gente estar dando um passo. Se tudo que ele passou lá não foi possível, a gente viu que a gente ainda está
tá meio ali aprisionado, nós não estamos conseguindo pensar por nós mesmos, vamos então aí acionar o Ho'oponopono. E agora, se a gente tiver esses alimentos aí que eu falei e quiser tá consumindo, mas se não tiver, na hora de fazer a respiração é só ir repetindo, é assim que eu vou fazer daqui para frente, tá? Fica aí então essa dica, eu espero que vocês tenham gostado, que seja contribuição e espero ver vocês no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, tchau!